Fala galera, hoje é um dia muito especial para todos nós fãs do universo The Walking Dead. Simplesmente no dia 20 de novembro de 2022 estávamos todos naquela grande expectativa para a estreia do último episódio, o nosso querido Descanse em Paz. O momento que encerrava 12 anos, 11 temporadas de uma série que mudou por completo a cultura pop, principalmente quando a gente fala nesse gênero de zumbi, chamada The Walking Dead, que estreou lá em 2010. E galera, esse 20 de novembro de 2022 foi uma data assim, muito importante também aqui pro canal, porque teve a maior live da história, onde a gente teve uma grande expectativa toda, onde todos nós estávamos reunidos, né? Naqueles momentos antes, foram quase 3 horas e meia de live, simplesmente, por um momento que foi também assim, ó, algo que nos remeteu muito ao passado, das origens de quando a gente começou a assistir The Walking Dead. Por quê? Porque a gente não teve o acesso antes do episódio. Isso foi uma jogada muito interessante da AMC TV americana, e principalmente em relação ao seu serviço de streaming, né, a AMC Plus, que a gente teve aquele momento novamente de ter uma expectativa de todos nós juntos até o momento onde o episódio fosse liberado. E essa liberação aconteceu de duas maneiras, né? Não sei se vocês lembram. Simplesmente o quê? Eu assisti o episódio diretamente ao vivo pela MC TV americana. Ao mesmo tempo, nosso grande Katai já pegou o episódio, já estava assistindo o episódio, já estava legendando o episódio, e logo depois do episódio já estava liberado no nosso grupo do Telegram também, né? Pra galera poder assistir e tudo mais. E na Star Plus aqui no Brasil, funcionou como era antigamente, né? Quando a gente parava e assistia na Fox. Lembra desse momento? Ele acabava lá nos Estados Unidos, sua exibição na MC, e já começava a exibição, que na Fox foi exatamente na Star Plus. Acabou a exibição nos Estados Unidos, começou a exibição, né, pela Star Plus, a liberação no serviço de streaming e tudo mais do episódio. E essa ansiedade toda, cara, compartilhar junto com a galera foi algo assim, ó, indescritível, indescritível. A live de pegar, né, e ir recebendo tudo que cada um estava sentindo para a chegada desse momento todo icônico, a expectativa que a gente estava gigantesca se iríamos ter a aparição de, sei lá de que forma, de Rick Grimes e tudo mais. Não se falava tanto da questão da Michonne, se falava muito mais, obviamente, né, do protagonista da série, se falava muito mais de Rick Grimes. E a gente teve, para começar, né, a gente teve aquele momento final ali, onde a gente teve onde que estava Rick Grimes e onde estava Michonne em algum ponto da história. Se a gente entender exatamente o que estava acontecendo, e obviamente a gente só vai entender esses pontos 25 de fevereiro, confirmado, The Ones Who Live, estreia, e tá aqui, ó, colocado o último promo já também, que foi liberado ontem pós-exibição de Fear the Walking Dead, do seu último episódio, ele é a grande conclusão de Fear the Walking Dead também. E galera, o surgimento desses dois, naquele final lá, foi também algo extremamente especial porque não tinha como encerrar a série principal sem a presença de Rick Grimes, sem a presença de Michonne. Não tinha como, é impossível, impossível tu falar de The Walking Dead e quando tu fala de Daryl, tu fala de Carol, tu fala de Negan, tu fala de Maggie, tu fala de Eugene, tu fala de Ezekiel, tu fala da Rosita, cara, tu fala do Abraham, tu fala do Glenn, tu fala do Cal, tu fala do Shane, tu fala da Lori, tu fala da Judith, quantidade de personagens tão importantes que a gente passou tantos anos acompanhando, que são muito importantes, em vários momentos diferentes dentro da série, e não tinha como não ter a aparição de Rick Grimes e de Michonne. E a AMC conseguiu segurar isso porque não vazou de jeito nenhum. E principalmente, assim, a maneira como foi apresentado, né? Porque suscitou já algo de prévia para The Ones Who Live. Então já jogou tudo para esse futuro. Então, pô, cara, chegar naquele momento final de episódio e ter a aparição dos dois foi algo, cara, é indescritível, assim, aquela alegria por completo, né? É óbvio que o encerramento, né, em 3 partes dessa primeira temporada, encerrar até com o arco de Commonwealth ali um pouquinho mais rápido, entendeu? A gente já conversou demais sobre essas coisas todas, mas cada vez mais, né, a gente vê que o episódio final, por mais que tenha acelerado um pouco, não tenha aproveitado tanto a questão da Pamela Milton, tenha aproveitado muito mais a questão do Lance, e acho que eles acertam, assim, ó, de uma maneira linda com o Lance, mas linda com o Lance na parte B, comanda The Walking Dead.
comanda. Ele é um baita e talvez o último grande antagonista que teve para os personagens ali, porque a Pamela, ela até não teve tanto tempo assim, e a figura do Lance, como ela é tão bem desenvolvida, não consegue emparelhar nessa parte ali de ser grande antagonista e tudo mais. O Sebastian, a gente sabe o que aconteceu com o Sebastian, né? O Sebastian, ele teve aquele fim todo designado lá. Inclusive, né, a Pamela acaba assumindo esse arco final do Sebastian de ficar preso e tudo mais lá em Commonwealth. Mas, galera, pô, mesmo que Commonwealth não tenha sido mostrado na escala, né, como se esperava que fosse, a gente tem que lembrar sempre essa parte muito importante de quando que eles gravaram toda essa parte final, com inúmeras diretrizes que eles tinham de quantidade de pessoas no set e tudo mais, entendeu? Por causa da pandemia. Então, mesmo com todos esses detalhes, eu acho que esse arco final e no último episódio, né, talvez o maior orçamento que tinha para aumentar essa escala toda e ter, né, pô, a série de explosões que teve por causa da invasão que estava acontecendo dos zumbis dentro de Commonwealth, para a maneira como eles resolveram tudo. Cara, pô, sabe, acho que no episódio final eles conseguem dar um pouco de resposta também para esse momento todo que não tinha sido conseguido mostrar antes, né? É óbvio que isso batia muito, isso a gente conversou muito, tanto vídeo crítica quanto eu e o Henrique, junto com todos vocês, no nosso grande debate. Algumas maneiras de como eles estavam gravando, também eles podiam ter resolvido essas limitações quanto número de pessoas no set e tudo mais, para não deixar essa escala ficar tão problemática assim, do ponto de a gente olhar, cara, cadê a quantidade de pessoas de como que a gente não tá vendo nunca na tela, né? E, à medida que foi passando os episódios, parece que eles foram corrigindo isso também. Mas o problema foi deixar isso acontecer, talvez. E, galera, pô, sobre as mortes, por exemplo, que a gente tanto cogitou, né? O final de The Walking Dead, ele não é, né? O Descanso em Paz, ele não é o final do final do final. Por causa de tudo isso que a gente sabe, do que a gente viu de Ted Seed, do que a gente viu da Daryl Dixon, do que a gente vai ver de The Ones Who Live. Por causa que esses personagens, eles não teriam como correr nenhum tipo de perigo por causa das spin-offs que viriam, dessa história maior toda que vai acontecer, ou o que a gente espera que aconteça em relação a esse grande antagonista chamado CRM e tudo mais. Mesmo assim, e isso em Fear, não importa os problemas de Fear e tudo mais, seu roteiro, mas The Walking Dead, cara, ele cria dois momentos, pra mim, assim, ó, que são extremamente tensos e importantes. E o primeiro é, obviamente, com a questão toda da Judith. A Judith Grimes, o quanto que, cara, o quanto que eu gosto desse personagem. O quanto que eu gosto da atriz que faz a Judith também. O perigo que tava iminente pra ela, né? E também, né? Sempre começando com o voice-over dela em cada episódio e tudo mais. Parecia uma jornada toda de despedida. Acontece o tiro com ela no 23º episódio. Chega no último episódio, toda essa questão dela da sobrevivência. Cara, ele é, sabe? A Jute era um personagem que, como não estava designado para esse futuro todo, poderia ser uma tal da grande morte que a gente estava cogitando. E eu fiquei muito tenso com esse cara. Só que falta a Jute. Só que falta a Jute. E o segundo momento também que tem ali, tá? Já de começo de episódio, cara, é com o personagem do Luke. O Luke é o personagem que, aquilo que a gente já conversou demais, né? O ator sai de The Walking Dead porque ele vai gravar Animais Fantásticos, então o personagem simplesmente some. Eles dão aquela explicação em relação ao Oceanside, porque eles nunca se importaram com o Oceanside, então coloca o Luke lá no Oceanside. Tá lá, pronto, tá explicado. Mas a morte do personagem e o grupo todo, né, reunido ali no hospital para dar essa despedida, cara, que cena tensa, que cena triste. E ali tem toda uma entrega de performance que faz jus àquele grupo que a gente vê surgir na nona temporada lá, né? No começo do arco todo dos Sussurradores, logo depois da saída do Rick e tudo mais, quando o Jute encontra, né, o quarteto. E, cara, é uma emoção pura que tem desse momento ali, o quanto que eles acertam em toda aquela sequência, mesmo que seja um personagem que estava fora, né, do contexto. É um personagem até que, tá, cara, morreu, mas qual é a importância? Porque ele não estava nem aparecendo, então qual é a ligação que vai ter? Mas o acerto em relação à cena é gigantesco, gigantesco. E daí a gente chega, na medida dos acontecimentos, né, com aquele perigo todo da Rosita, o quantos teorizou da Rosita, porque ela tá fugindo, porque ela foi mordida, porque não sei o que, a gente sabia aquelas coisas todas que The Walking Dead faz pra gente, de mentira que pode ter acontecido, e erro de proporção em relação à distância que tá do zumbi, é só a gente lembrar do primeiro e segundo episódio da última temporada, em relação a Meg subindo no vagão, Glenn lá atrás, entendeu? Tem várias situações de The Walking Dead que eles brincam com essas proporções de distância também. E
a Rosita foi, né, a grande morte de um personagem ali principal de The Walking Dead. E a morte dela também, ela é extremamente representativa porque ela é extremamente dolorida também. Toda a despedida dela é extremamente dolorida também, né? É óbvio que a proporção que poderia ter dessas consequências todas, cara, em relação aos quadrinhos, em relação à série, em relação a isso, é uma coisa que não tem como a gente fugir. Em relação à saída dos atores, dos seus personagens, pô, Lauren Cohan voltou praticamente para a última temporada de The Walking Dead. Tudo que aconteceu de mudança, né, de programação do que estava acontecendo, pô, The Walking Dead vai continuar naquele ato todo que teve. Lembre do 15º episódio da 10ª temporada pro 16º, com aquele momento que começou a pandemia, né? O hiato pra gente ver o último episódio da 10ª. Esse hiato todo também teve essa mudança toda de planejamento, teve a confirmação que daí sim, cara, The Walking Dead iria acabar 11ª temporada. E tudo que a gente sabe até agora, né? Em relação assim, pô, a volta do Lauren Cohan, o Norman Reedus ia sair de The Walking Dead. Ele ia sair de The Walking Dead. E The Walking Dead iria continuar com um outro tipo de história comandados por Maggie e Negan. O quanto que isso iria mudar, entendeu? Então eu acho que todas as mudanças e alterações que foram acontecendo, tudo, bate uma parte de acerto também encerrar a história ali, porque, cara, aí que tá, a saída dos atores, todas as complicações, eu sempre vou dizer que é um erro gigantesco que eles fizeram em relação ao Cal, mas gigantesco, gigantesco, não tem explicação. Não tem explicação por que matar o personagem naquele momento lá de 8ª temporada. Chega, a gente não tem uma potência, cara, pra ser uma morte como é de Rick Grimes no final. Né? Não tem essa potência, não existe essa potência. E a gente já tinha o resto de saber que Daryl, Carol, Negan e Meg não poderiam ser essa grande morte. Então tu começa a ir pra esses outros personagens, por isso que eu acho que o acerto da cena do Luke já é muito importante, porque te dá, cara, uma performance e uma tensão e uma emoção que, pô, pra episódio final, cara, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. E a morte da Rosita entrega também essa grande morte de um personagem que estava com a gente desde a 4ª temporada. E tem toda uma construção e uma legião de fãs em cima ali também da Rosita. A Rosita é um personagem extremamente importante para tudo. Então ela representa, né, essa grande morte ali. É óbvio que se tivesse todas as outras possibilidades, e se fosse para encerrar a série sem se preocupar com o futuro também, talvez as coisas teriam sido melhor, tá? Mas aí que tá. Dentro de tudo o que estava acontecendo, dentro de tudo que teve que ser planejado, pra mim acaba sendo um acerto a maneira como eles desenvolvem. E tem, cara, pra mim também, quando entra na parte de Negan e Meg, eu tenho problemas com Dead City, tá? Mas a relação dos dois tão bem trabalhada e o quanto que eu queria ver essa relação dos dois ali. Quem acompanha já aqui o canal sabe que eu falei muito antes de ter o retorno da Lauren Cohan. Quando teve o retorno, eu falei, cara, eles têm que dar importância pra isso aqui, tem que dar importância pra isso aqui. Tem aquele momento do 16º episódio dessa temporada lá que os dois estão ali, um aqui, outro ali, e, cara, eles parece que, né, não tem uma reação, não tem nada. Eu, putz, cara, só que falta não dar importância. Já nos episódios especiais da 10ª, já tem essa importância. E quando chega na 11ª temporada, pô, o quanto que a parte A foca nesse relacionamento entre os dois. Não amoroso. Vamos parar com isso. Não amoroso. Foca nesse relacionamento dos dois ali. A parte B desenvolve-se um pouco mais. A parte C aprofunda porque a Maggie tá se tornando tudo aquilo que o Negan sabe o caminho que é. E aquela conversa que tem dos dois, né? Naquela despedida que o Negan faz também. Lá, quintalzinho, da Pamela Milton, tudo mais, naquela grande celebração de todos os personagens. É uma conversa extremamente importante, que é óbvio que ela é subvertida para Dead City, mas aquela conversa, ela finaliza essa grande relação de desenvolvimento dos dois personagens ali, do não ter o perdão, nunca pode ter o perdão, eu concordo com a Maggie, não tem que ter perdão, mas o entendimento do que essa pessoa na minha frente, ela tá tentando ser melhor e ela me mostrou isso por vários motivos, né? Então, isso eu acho importante também. Tem alguns problemas nessa história do Negan, por exemplo, em relação a Annie, em relação ao filho, cara, que Dead City, pra ver como isso é um problema, né? Dead City, eles limpam essa linha de história. Limpam. É uma motivação do personagem lá que é limpada numa troca de diálogo com a Meg lá. Ou seja, é um problema que eles criam na parte B e
A Anne, por exemplo, poderia ser uma dessas personagens a ter esse destino fatal também. Porque se o futuro em Dead City foi esse, pô, poderia ter acontecido também. Seria mais um momento emotivo total transformador para um personagem protagonista ali, que é o Negan. Então, sabe, ali tem detalhes ali. Tem detalhes ali, tem detalhes ali. E o relação, cara, de consequências para os outros personagens, do que acontece do arco final de como ela, acho que as coisas estão muito bem encaixadas dentro, né, das possibilidades que estavam mostrando. É óbvio que a questão das variantes foi algo que eles trouxeram ali e continua sendo muito mais um fanservice do que um desenvolvimento para o futuro. Era algo das ideias de Frank Darabont que a gente sabe da primeira temporada. A gente sabe muito bem disso. Trouxeram nesse meio tempo também ali na sétima temporada de Fear, toda a não explicação do que está acontecendo com a Alicia, com o senador. É uma bagunça essa questão das variantes ali. As variantes que a gente está vendo em Daryl não são essas variantes final de The Walking Dead. Aí tem aquela explicação toda da Angela Kang, né? Não, a questão da localidade, não sei o quê. Cara, é balela isso aí, tá? Isso é besteira. Isso é só tu tentar ajustar algo porque a gente sabe a verdade do porquê que as variantes sumiram do universo e porquê que elas voltam do nada, né? Então, pô, é algo que aparece no final, é algo muito massa, algo que a gente queria ver e algo muito bem feito. As variantes, quando voltam, elas são muito bem feitas, entendeu? Mas não é algo aproveitado para depois, né? Ela não tem uma continuidade de história, essa questão das variantes, do que tá acontecendo ali com os zumbis, e é algo que, pô, ia ser muito massa da gente ver. É algo que em Dead City, por exemplo, que tá lá na frente já na timeline, é como se não tivesse acontecido absolutamente nada, entendeu? Como o Daryl tá na França, cara, não é ele que tem que, né, desenvolver nada sobre isso. Eles estão mostrando outra questão por causa do experimento todo lá. Mas Dead City, cara, é a série que tá continuando, né? A próxima tem Nova Hilltop, não sei o quê. Ali teria que ter algo relacionado a essa questão das variantes também. Então, pô, é algo massa, algo que tem ali a sua parte de exemplo no episódio final, inclusive lá naquela invasão toda de como ela, mas é algo que fica, entendeu? Então, querendo ou não, assim, passado, eu acho que a nossa emoção toda de ver esse encerramento da série, ela puxa sempre um sentimento assim, cara, poderia ser diferente, cara, poderia ser melhor. Eu sempre consigo colocar ao mesmo tempo o que estava acontecendo por trás. Dentro de todas as possibilidades, eu gosto muito desse final. Pegando cada elo, pegando cada item e somando na minha cabeça, cara, eu gosto muito do episódio final, porque ele dá importância para os personagens. Se ele dá importância para os personagens e eles conseguem finalizar a trama, eu gosto da maneira como eles vão situando tudo que vai acontecendo. E, cara, Rick Grimes no final, Michonne no final, eleva tudo sempre para um patamar, assim, ó, enorme, indescritível, tanto que a gente tá tão delirando que agora estamos, né, bem-vindos à era de The Ones Who Live, cara. É exatamente isso. Porque agora que acabou o Fear the Walking Dead, o que vai acontecer no nosso universo é The Ones Who Live. 25 de fevereiro. Então a gente tem esses 3 meses, cara, para viver essa ansiedade toda, essa expectativa toda para retorno aqui, ó, desses dois queridões aqui em The Ones Who Live. Então, até isso também, cara, tá muito bem fomentado. E é claro, cara, pô, as ligações ali que na última temporada em relação a CRM, o trem, a Connie, o que o Lance fala pra Pamela sentadinho lá no formigueiro. A gente sabe que essas conexões, elas poderiam ter tido já um avanço em relação a essa guerra, ter aparecido CRM ali. Como é que CRM não sabe de como é como é não sabe do CRM, né? Mas, cara, a história tá centrada em algo ali. E esse grande parabéns, por mais que a gente meta muito pau no Scott Gimple, por exemplo, cara, ele tem acertos nessa parte final aqui. E principalmente, Angela Kang tem muito acerto. Porque ela pega The Walking Dead cheio de problemas da oitava temporada, onde uma grande parcela dos fãs abandona também a série, né? E ela conserta a maneira de como contar essa história. E essa história, ela vai mantendo esse pulso firme para voltar muita questão de origem do que é o drama de sobrevivência acontecendo, entregando muita questão do gore também do que está acontecendo. E é óbvio, ela erra também. Ela não vai ser perfeita, né? Todo o arco dos Reapers, cara, limpa. Limpo, dá muito mais importância pra como ela tá ali. Ela não é alguém também perfeito em toda essa questão de arco final de The Walking Dead. Mas ela tem muito mais acertos do que erros.
O Scott Gimple nesse final tem muito mais acertos do que erros. E o sentimento todo, né, da gente estar vendo a grande conclusão desse universo ali, com esses personagens tomando controle de tudo que tá acontecendo, cara, os dramas, as partes todas internas muito fodas, tanto de Daryl, quanto de Carol, quanto de Negan, quanto de Maggie, né? Os outros personagens ali juntos também tendo seu momento todo de relevância durante o episódio e com a trama chegando para esse sentido todo de onde eles vão realmente, né, entregar as coisas para o futuro. O momento de despedida de Daryl com Carol, por mais que a gente agora sabe, né, que a Carol vai lá seguir, vai encontrar o Daryl e tudo mais. Esses momentos ali, eles são muito importantes porque a gente se importa e a gente gosta demais desses personagens. Então, essas situações todas, que elas são importantes, cara, elas são muito bem feitas ali. E ver esses atores representando seus personagens icônicos também nesse momento de importância de final de série, cara, é sensacional. Sensacional. E uma coisa muito importante, nós não somos os mortos-vivos. É isso. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês lembram desse 20 de novembro de 2022? Vocês estavam na live? Vocês estavam na live depois? Eu me lembro que essa semana, entre o 23º e o 24º, teve quase live todo dia aqui no canal, com várias participações diferentes, cara, o Grande Minato, a Grande Mari, cara, teve o Jean, teve o Grande Katai junto com a gente, entendeu? Que a gente tava puxando cada vez mais, né, cara, compartilhar. Acho que isso que é uma coisa massa, assim. Compartilhar todo o nosso amor por essa série aqui que a gente tá, cara, cada vez mais, assim, ó, vendo crescer no nosso horizonte, vendo crescer esse universo todo, e tudo começou lá atrás, em 2010, que a gente viu esse encerramento ali no 20 de novembro de 2022. Galera, coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!